Frankenstein, Mary Shelley. Carta 1. A Senhora Saville. Inglaterra. São Petersburgo, 11 de dezembro de 1700. Ficará alegre em saber que nenhum desastre me acompanhou no começo de uma empreitada que considerou com tantos maus presságios. Cheguei aqui ontem e minha primeira tarefa foi assegurar a minha querida irmã acerca de meu bem-estar e aumentar a confiança no sucesso de minha empresa. Encontro-me já bem ao norte de Londres e, ao caminhar pelas ruas de São Petersburgo, sinto no rosto o vento frio do norte que revigora os nervos e enche-me de prazer. Compreende essa sensação? Essa brisa, que veio das regiões para as quais me dirijo, dá-me o antigosto daqueles climas gélidos. Animado por esse evento, cheio de promessas, meus devaneios tornam-se mais ardentes e vívidos. Tentei, em vão, deixar-me persuadir de que o polo é um lugar do gelo e da desolação. Apresenta-se sempre à minha imaginação como uma região de beleza e delícia. Lá, Margaret, o sol sempre está visível, seu disco amplo na orla do horizonte, difundindo um esplendor perpétuo. Lá, com sua permissão, minha irmã, confiarei nos navegadores que me precederam. A neve e o gelo foram banidos, e navegando pelo mar calmo, podemos ser gentilmente levados para uma terra que supera em maravilhas e belezas qualquer região descoberta até agora no globo habitável. Sua produção e características podem não ter comparação, como sem dúvida o fenômeno dos corpos celestes nessas solidões desconhecidas. O que não deve se esperar no país da lua eterna? Devo descobrir lá o prodigioso poder que atrai a agulha da bússola e regula milhares de observações celestiais que necessitam somente desta viagem para traduzir suas aparentes excentricidades em algo para sempre consistentes. Deverei saciar a minha curiosidade ardente com a visão de uma parte do mundo nunca antes visitada, e pisarei em uma terra que jamais conheceu as pegadas do homem. Esses são meus encantos, e eles bastam para dominar todo o medo do perigo e da morte, para motivar-me a começar essa viagem laboriosa com a alegria que uma criança experimenta ao embarcar em um bote com os amigos de folguedos em uma expedição de descoberta ao rio de uma região natal. Supondo, contudo, que todas essas conjecturas sejam falsas, não poderá contestar o benefício inestimável que conferirei a toda a humanidade, até a última geração, ao descobrir uma passagem próxima ao polo para aqueles países cuja travessia, atualmente, requer tantos meses e, por averiguar o segredo do magnetismo que, se for possível, só pode ser levado a cabo em um empreendimento como o meu. Essas reflexões dissiparam a agitação com que comecei essa carta e sinto o meu coração brilhar com um entusiasmo que me eleva ao céu, pois nada contribui mais para tranquilizar a mente do que um propósito firme, um ponto em que a alma fixa o olhar intelectual. Essa expedição foi o sonho predileto de minha juventude. Li com ardor os relatos de várias viagens feitas com propósitos de chegar ao Pacífico Norte, pelos mares que circundam os polos. Deve lembrar que uma história de todas as viagens feitas com propósitos de descoberta compunham o acervo da biblioteca do bom tio Thomas. Minha educação foi descuidada, mas eu era apaixonadamente afeiçoado à leitura. Esses volumes foram meu estudo dia e noite, e a familiaridade com eles aumentou o remorso que senti quando criança ao saber da determinação de nosso pai de, após sua morte, proibir meu tio de me deixar embarcar na vida das viagens marítimas. Essas visões extinguiram-se quando examinei pela primeira vez aqueles poetas cujas efusões arrebataram minha alma e levaram-na ao céu. Tornei-me poeta e por um ano vivi em um paraíso de minhas criações. Imaginei que também poderia obter um ninho no templo onde nomes como Homero e Shakespeare são consagrados. Está bem familiarizada com o meu fracasso e como suportei tamanha decepção.
No entanto, naquele momento, herdei a fortuna de meu primo e os pensamentos se voltaram para a via da inclinação anterior. 6 anos se passaram desde que me decidi pela presente empreitada. Posso, mesmo agora, recordar-me do momento em que me dediquei a essa grande tarefa. Comecei a habituar meu corpo com essa privação. Acompanhei os caçadores de baleia em várias expedições ao Mar do Norte. Voluntariamente suportei o frio, a fome, a sede e o desejo de dormir. Muitas vezes trabalhei com mais afinco do que os marinheiros comuns durante o dia e dediquei minhas noites ao estudo da matemática, da teoria da medicina e aos ramos da ciência física dos quais um grande aventureiro naval pode auferir maiores vantagens práticas. Por 2 vezes, na verdade, empreguei-me como ajudante de um baleeiro na Groenlândia e suportei com galhardia 1, 2, 3. Por 2 vezes, na verdade, empreguei-me como ajudante de um baleeiro na Groenlândia e comportei-me com galhardia. Devo admitir que me senti orgulhoso quando o capitão me ofereceu o 2º posto na embarcação e rogou para que permanecesse como eminente solenidade. Tão valiosos foram meus serviços. E agora, querida Margaret, não mereço realizar um grande propósito? Minha vida pode ter transcorrido em conforto e luxo, mas preferi a glória a toda tentação que a riqueza pôs em meu caminho. Se alguma voz encorajadora pudesse responder com uma afirmativa, minha coragem e resolução são firmes, mas as esperanças flutuam. E o espírito muitas vezes deprime. Estou prestes a prosseguir em uma viagem longa e difícil, cujas emergências dependem de toda a força de vontade que tenho. É necessário não apenas levantar os ânimos dos outros, mas, às vezes, manter o meu quando o deles falhar. Esse é o período mais favorável para viagens na Rússia. Voa-se velozmente pela neve nos trenós. O movimento é agradável e, na minha opinião, muito mais aprazível do que as diligências inglesas. O frio não é excessivo ao se agasalhar com peles, uma vestimenta que já adotei, pois há grandes diferenças entre caminhar e permanecer sentado sem se mover por horas, quando não há exercício que impeça o sangue de congelar nas veias. Não pretendo perder a vida na estrada principal entre São Petersburgo e Arkhangel. Devo partir desta última cidade em 15 dias ou 3 semanas, e minha intenção é alugar um navio lá, o que pode ser facilmente realizado desde que um seguro seja pago ao proprietário e tantos marinheiros quanto crer necessários entre os que estão acostumados com a pesca da baleia sejam atraídos. Não pretendo zarpar até o fim do mês de junho, e quando retornarei? Querida irmã, como responderei tal pergunta? Caso seja bem-sucedido, muitos meses, talvez anos se passarão antes que possamos nos reencontrar. Caso falhe, você me verá novamente em breve, ou nunca mais. Adeus, minha querida irmã, magnífica Margaret, que os céus lancem bênçãos sobre ti e me protejam, e que possa repetidas vezes testemunhar minha gratidão por todo o seu amor e sua bondade. De seu afetuoso irmão, R. Walton. Carta 2. A Senhora Saville, Inglaterra. Arkhangel, 28 de março de 1700. Como o tempo custa a passar por aqui, cercado como estou pelo gelo e pela neve. Entretanto, dei um 2º passo para a minha empreitada. Aqueles que já consegui parecem ser bons homens com os quais posso contar e, certamente, detentores de coragem intrépida. Tenho, todavia, um anseio que nunca fui capaz de satisfazer, e a ausência me faz sentir, nesse momento, um mal mais severo. Não tenho um amigo, Margaret. Quando estou cheio de entusiasmo pelo sucesso, não há ninguém que participe de minha alegria, e sou assaltado pelo desapontamento. Ninguém empenhar-se-á
para sustentar-me no desânimo. Confiarei meus pensamentos ao papel. É verdade, mas este é um meio pobre para a comunicação dos sentimentos. Desejo a companhia de um homem que possa compreender-me, cujos olhos possam responder aos meus. Considerar-me-á um romântico, querida irmã, mas sinto amargamente a necessidade de um amigo. Não tenho ninguém próximo a mim, gentil, mas corajoso, possuidor de uma mente culta, bem como capacitada, cujos gostos sejam como os meus, para provar e aperfeiçoar meus planos. Como um amigo, assim, restauraria as faltas de meu pobre irmão. Sou demasiado entusiasta na execução e muito impaciente ante as dificuldades. No entanto, ainda é um grande mal ser autodidata. Nos primeiros 14 anos de vida, corri à solta pelos campos como um qualquer, e nada li senão os livros de viagem de nosso tio Thomas. Na mesma idade, familiarizei-me com os poetas célebres de nosso país. No entanto, somente quando deixou de estar em meu poder receber os benefícios mais importantes de tais convicções, foi que percebi a necessidade de conhecer outras línguas que não a de minha terra natal. Agora estou com 28 anos e, na realidade, mais iletrado que muitos estudantes de 15. É verdade que pensei mais do que eles e que meus devaneios são mais vastos e magníficos. Todavia, estes requerem, como dizem os pintores, harmonia. É preciso demasiado de um amigo que seja suficientemente sensível para não me desprezar como um romântico e que tenha afeição suficiente para se empenhar em harmonizar minha mente. Bem, essas são queixas inúteis, por certo. Não encontrarei amigo no vasto oceano e nem mesmo aqui, em Arcângel, entre os mercadores e os marinheiros. Entretanto, alguns sentimentos, alheio à escória da natureza humana, atingem até mesmo esses peitos rudes. Meu imediato, por exemplo, é um homem de maravilhosa coragem e iniciativa. Deseja loucamente a glória, ou melhor, para formular a frase de modo mais apropriado, o progresso em sua profissão. É um inglês e, em meio aos preconceitos nacionais e profissionais, não abrandados pelo refinamento, mantém alguns dos mais nobres dotes da humanidade. Conheci-o primeiro a bordo de um baleeiro. Vindo a descobrir que estava desempregado nesta cidade, resultou-me fácil contratá-lo para ajudar na empreitada. O mestre é uma pessoa de excelente disposição e se faz notar no navio por sua gentileza e brandura na disciplina. Essa circunstância, acrescida à sua bem conhecida integridade, coragem e audaz, fizeram-me desejoso de contratá-lo. A juventude passada na solidão, meus melhores anos vividos sob sua proteção gentil e feminina, refinou de tal modo a base de meu caráter que não posso vencer uma aversão intensa à brutalidade usual exercida a bordo de um navio. Nunca acreditei ser necessária e quando soube de um marinheiro igualmente famoso pela gentileza de coração, pelo respeito e pela obediência que a tripulação lhe tributava, senti-me singularmente afortunado por conseguir obter seus serviços. Ouvi falar dele pela primeira vez em um modo um tanto romântico, por uma senhora que lhe deve a felicidade de sua vida. Eis em suma a história. Há anos ele amou uma jovem dama russa de relativa fortuna e, tendo acumulado uma considerável soma em prêmios, o pai da moça consentiu com o casamento. Viu a amada uma vez antes da cerimônia designada. Ela, porém, estava banhada em lágrimas e, lançando-se a seus pés, implorou que a poupasse, confessando, ao mesmo tempo, que amava outro alguém. No entanto, o rapaz era pobre e o pai nunca consentiria com a união. Meu generoso amigo tranquilizou a suplicante e, ao ser informado do nome do amado,
instantaneamente abandonou a causa. Já tinha comprado uma fazenda com seu dinheiro, na qual pretendia passar o restante da vida, mas concedeu ao rival, justamente com o que sobrou do dinheiro do prêmio para comprar suprimento. Depois pediu ao pai da moça que consentisse no casamento dela com seu amado. O velho decididamente recusou, crendo possuir uma dívida de honra com meu amigo, o qual, ao perceber o pai inexorável, abandonou o país e não retornou até saber que a antiga noiva estava casada de acordo com suas inclinações. Que sujeito nobre, você exclamará. De fato, não é totalmente rude, calado como um turco, e uma espécie de ignorância negligente o assiste, o que, enquanto torna sua conduta surpreendente, deprecia o interesse e a simpatia que ele, de outro modo, mereceria. Não suponha, contudo, por reclamar um pouco ou por conceber um consolo para a fadiga que jamais conhecerei, que vacilo em minhas resoluções. Elas são tão firmes quanto o destino, e minha viagem agora fora adiada até que o tempo permita o embarque. O inverno está terrivelmente severo, mas a primavera vem cheia de promessas e parece que chegará mais cedo, de modo que, talvez, eu deva zarpar antes do esperado. Não devo fazer nada às pressas. Conhece-me o suficiente para confiar na minha prudência e atenção sempre que a segurança dos outros estiver sob meus cuidados. Não posso descrever a você as sensações ao aproximar-me da expectativa da minha empresa. É impossível comunicar a ideia de uma sensação de tremor meio agradável e meio assustadora com a qual preparo-me para partir. Zarparei para regiões inexploradas, para a terra das brumas e neves. Mas não matarei nenhum albatroz, portanto, não fique preocupada com minha segurança, ou se voltarei para ti tão extenuado e pesaroso quanto o velho marinheiro. Você sorrirá à minha alusão, mas revelarei um segredo. Muitas vezes imputei meu afeto, meu entusiasmo apaixonado pelos perigosos mistérios do oceano à produção dos poetas modernos mais inimaginados. Há algo que não compreendo agindo em minha alma. Sou praticamente industrioso, diligente, um trabalhador apto para agir com perseverança e labor. Mas, além disso, há um amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso estrelaçada em todos os meus projetos, que me precipita além das veredas comuns dos homens, até mesmo para o mar brávio, para regiões nunca visitadas que estou prestes a explorar. Entretanto, retornemos a considerações mais queridas. Deverei vê-la novamente após atravessar mares imensos e retornar pelos cabos meridionais da África ou da América. Não ouso esperar tamanho sucesso, contudo, não posso suportar a visão severa do quadro. Continue a me escrever em todas as oportunidades. Deverei receber suas cartas em algumas ocasiões, quando a necessidade sobremaneira para amparar meu espírito. Amo você com ternura. Lembre-se de mim com afeição, caso não ouça mais nada a meu respeito. Seu afetuoso irmão, Robert Walton.